Fala galera da aviação, voltando com o nosso projeto. Hoje vamos bater um papo com Shailon Yan, ele é CEO da Aizon Asset e vai estar aqui hoje para esclarecer e tirar bastante dúvidas sobre inteligência artificial. Shailon, faz uma explicação para a gente aí, o que é a inteligência artificial? Murilo, Felipe, obrigado aí pelo convite. Esse negócio de IA, né, surgiu há alguns anos, mais forte, né, com o ChatGPT, quando o ChatGPT bombou, né, aí que virou, todo mundo está falando, mas na verdade IA, ela tá aí, existe em computação já há bastante tempo, há muitos anos. O que aconteceu, né, nos últimos tempos é que surgiu o que a gente chama de LLM, que é Large Language Model, que são modelos matemáticos que fazem com que o computador converse com você numa linguagem natural. Então, é diferente dos chatbots que surgiram há uns anos atrás, porque ele dá a entender, ele dá a impressão de que ele realmente pensa no que você fala e cria uma resposta para você, né? E com isso, essa história de IA explodiu e virou moda, né? Tem muita gente tá dizendo até que tem uma bolha sobre isso hoje rolando. E é engraçado que um dia desse eu tenho estudado bastante isso por conta do Eyes on Asset, né? E aí é curioso você ver soluções antigas como Trend Monitoring de motor, sabe? Trend Uhum. Monitoring de motor da Uhum. Pratt, Trend Monitoring de motor, agora estão sendo rebatizados como IA, né? Então é um negócio que existe desde que a gente aprendeu a andar para frente, né? Trend Monitoring e é a mesma coisa, só que agora virou IA, né? Só porque ele faz uma análise de dados. E as pessoas, elas ficam assustadas, né? Porque parece coisa de filme de ficção científica, né? Aquelas coisas que a gente via em filme de Star Trek e Star Wars, né? Você fala o computador responde por você, cara, daqui a pouco ele vai estar na frente do hotel sendo recepcionista, vai estar no posto de gasolina, todo lado. Não é isso que eu vejo, e não é assim que eu imagino que as coisas vão funcionar, por duas razões simples, assim, diretas. A primeira é que isso custa muito caro, né? Então, esses modelos de LLM, eles utilizam trilhões de dados, tá? E como é que isso funciona? Para a gente dar manutenção, vocês vão entender fácil. É tudo questão de probabilidade, tá? Ele vai pegando o conjunto de palavras e ele vai jogando numa matriz gigante, N por N, e ele vai encontrando, a partir dessa palavra, qual é a palavra mais provável em português que vem depois, para poder tentar, a partir daí, entender o contexto e construir uma resposta para você. Então, na verdade, é tudo um jogo de probabilidades, tá? Você alimenta essa LLM com tudo que existe disponível da literatura em língua portuguesa, por exemplo, tá? E a partir do que você fala, ele compara com isso que ele tem, e aí ele vê, olha, depois de eu estou, a palavra que mais acontece é com fome ou faminto, entendeu? Se for isso, a resposta para esse conjunto mais comum, com maior probabilidade, entendeu? O almoço é tal hora. Então, quer dizer assim, ele faz esse jogo de probabilidade. Então, tudo se transforma em números e em estimativas probabilísticas. Mas o fato é que, embora de vez em quando ele fique maluco, ele alucine, tá dando uma resposta bem legal para todo mundo. E aí, obviamente, a gente começou a explorar isso e utilizar isso em diversas frentes, né? Mas isso é a primeira camada, vamos dizer assim, desse futuro de IA, que é a camada da interação entre nós e a máquina. Então, agora, ao invés de eu ir lá e digitar, ao invés de eu ir lá e ficar selecionando um monte de caixinha, ao invés de eu ir lá e clicar num combo box e baixar um monte de coisa, eu falo ou eu escrevo texto corrente e o computador entende o que está lá. Então, por exemplo, vamos voltar a falar de Trend Monitoring, né? Ao invés de eu ir lá fazer um power check, aí depois eu volto, aí tem um programa e aí tem as colunas que eu tenho que colocar em cada coluna os números, certo? Certo. Uhum. Com LLM, eu só chego numa caixa de texto e digo, fiz o teste, fiz o check de performance, os valores encontrados foram tanto, tanto, tanto e tanto. E a LLM entende aquilo que você escreveu e já coloca lá para você nas caixinhas certinhas. Essa é a primeira camada, tá? Essa é a camada que está bombando, que está todo mundo falando e que fez aí cair na boca do povo. Existe uma segunda camada que a gente chama de agentes de IA. Eu gosto de chamar de Umpa Lumpa.
Sabe os Umpa Lumpa da Fantástica Fábrica de Chocolate? São Sim. os Umpa Lumpa. Então, assim, a LLM pega o que você escreveu, traduz esse troço, entrega para o Umpa Lumpa, e o Umpa Lumpa é que vai fazer. Então, em inglês é IA Agents. Então, a LLM, ela traduz o que você disse lá do cheque de performance do motor. O Umpa Lumpa é que coloca na caixinha certa, tá? Então, é um agente de IA que pega aquele dado e vai colocar o que você. Ou então você chega num AI e fala assim, eu quero o resultado dos últimos 20 testes de performance desse motor. Faz um gráfico para mim. Vai ter um Umpa-Lumpa lá atrás que vai entender. A LLM traduz isso que você disse para a linguagem de computador, entrega para o Umpa-Lumpa vai lá e monta o gráfico para você. São usos simples de IA, mas você começa a entender esse jogo. Quer dizer, você tem a LLM, que é o que todo mundo fala, a LLM é um intérprete. Sem os agentes de AI, a gente acaba não tendo ação prática, tá? Vira um bate-papo. Você tem um psicólogo digital que vai bater papo contigo. De vez em quando ainda vai alucinar, tá bom? O grande lance hoje tá em desenvolver esses umpa-lumpas, desenvolver esses agentes virtuais, esses agentes de inteligência artificial, tá? Então, você tem muito desenvolvimento na área de design, assim, Embraer está investindo, Airbus está investindo, Boeing está investindo, todos os fabricantes estão investindo de um modo geral em agentes para automatizar e melhorar uma série de coisas no projeto de aeronaves. Então, tudo que você puder. Por quê? Porque você começa a ter todos esses computadores, todos esses dados que já existem naturalmente na nossa indústria, né, à disposição para que esses agentes trabalhem e busquem informações que a gente deixa passar. Que nós, seres humanos, vamos acabar deixando passar, eles não deixam passar e acabam auxiliando nesse processo. E existe algum movimento no nosso lado, que eu brinco, eu falo assim, depois que o avião está pronto e vem para o operador. Isso ainda não chama muita atenção e o que chama é principalmente na área de linhas aéreas, por conta do volume, né? Qualquer 3% que você reduzir de combustível na operação de linha aérea regular, você está economizando uma fortuna em dinheiro e em CO2. Então, ali você começa a ter já algumas coisas um pouco mais desenvolvidas. Saiu dali, o negócio ainda está muito incipiente. Aí você tem o quê? Você tem a gente com o Aizon ajudando em auditoria, inspeção, despacho de voo. Você tem uma ou outra ferramenta de AI usando dados de FDM. Tem uma ou outra pessoa trabalhando com treinamento de piloto. Tem bastante coisa na área de treinamento de piloto. Então, essas coisas estão começando a nascer aqui e ali. Qual que é a limitação? Dado. Então, por exemplo, se eu quero fazer um sistema de monitoramento em tempo real do cockpit, por exemplo, eu preciso ter imagem do cockpit e a gente não coleta imagem do cockpit durante o voo. Então, agora que está começando a coletar em algumas empresas. Agora vai começar a ter dado. Depois que você tem um dado, você ainda tem que treinar a IA. Então, vai um tempo. Mas as Certo. coisas estão começando a nascer aí. Então, quando a gente fala de IA, o LLM é só a cerejinha do bolo, entendeu? Você tem um monte de coisa que ainda para fazer para baixo. E por que que eu acho que ainda vai um tempo até chegar lá? Primeira coisa são os dados. Então, sem dado não tem IA. E a aviação, principalmente a nossa aviação, que é a aviação geral, a aviação de helicópteros offshore, né, não tem tanto dado assim. Então, sem dado, você não tem IA. Então, a primeira coisa é o dado. A segunda coisa é que tudo custa muito caro, tá? Um servidor para poder fazer um treinamento da IA para o que a gente quer custa caro. Custa caro não só os chips lá da NVIDIA, lá, que o pessoal brinca, ou os do Google, mas custa também muita energia elétrica, Uhum. entendeu? E aí você acaba não chamando a atenção de quem tem grana, porque o nosso negócio é nichado, para investir nisso. Então, entre investir na gente e investir numa ferramenta de IA que vai atingir, por exemplo, para a medicina, que atinge o mundo todo e tem muito mais dados já disponível, é para lá que vai o dinheiro, não é para cá. Então, essas duas coisas juntas vão fazer que o desenvolvimento da IA no nosso nicho ele vá um pouco mais devagar e seja muito mais específico para problemas que, assim, aqueles problemas assim que, cara, ali é certeza que o uso de IA vai trazer um baita benefício, tá? É, exemplos que eu sei que já estão trabalhando. Aquilo que eu falei para vocês, combustível, rota, monitoramento de aeroportos para invasão de pista, animais na pista, risco aviário. Então tem muita iniciativa de IA nessas áreas, tá?
Eu disse para vocês, treinamento de pilotos tem já algumas iniciativas, tem iniciativas se apoiando nos dados de FDM, porque a gente já faz FDM há bastante tempo, então já tem bastante dado de FDM disponível para você começar a treinar IA e encontrar padrões que a gente deixou passar. Então também tem IA caminhando nessa área. A gente está desenvolvendo IA na área de inspeção de aeronaves, então a gente está treinando o Zé para identificar corrosão, trinca, problema de pintura, é, é, problema em janela, né, acrílico, que fica com aquele, o inglês chama de crazing, né? Uhum. Então, aquele crazing de janela e de para-brisa, falta de arame de freno, falta de linha de fé. Então, essas coisas a gente já está. Tem, Caramba. tem treinamento de IA para isso, tem treinamento de IA na parte de CTM, para poder interpretar dados de etiquetas, essa papelada que a gente ainda gera, né? Que ainda gera, não tem jeito, para poder interpretar isso, a gente também está trabalhando com isso. Você coloca todos os PDFs lá e a IA ela não só organiza os PDFs, como extrai os dados e já importa isso para o seu CTM. Em vez de você ter que fazer isso na mão, igual todo CTM hoje faz, a gente já está fazendo isso automático. E aí, uma vez que você tem esses dados todos disponíveis no banco de dados, aí você entra com outro Umpa-Lumpa, né, outro agente de IA, para poder te ajudar no planejamento, na diagonal de manutenção, em como organizar essas coisas. Você monitora melhor uso de ferramenta, uso de material, os non-routine que surgem na manutenção. Então, nessas áreas, a gente já vê começo de IA nascendo, tá? Já tem IA para agendamento de voo, para organização de frota, mas como eu disse para vocês antes, né, a gente estava conversando, são iniciativas ainda estão começando e eu vejo muito pânico ainda no pessoal, né, achando que a IA vai substituir o profissional. Cara, esses Umpa-Lumpas, eles estão presos dentro de um computador, entendeu? Não tem IA que vai sair de um computador e ir lá e apertar um parafuso. Entendeu? E não tem robô para fazer isso, não é assim. Certo. Entendeu? Uhum. Entendeu? Então, assim, vai demorar, vai demorar. Isso custa muito dinheiro, isso também não é um negócio muito barato. Então, assim, vai demorar um tempo, não é assim. E outra, essas IAs que estão sendo treinadas, elas vão ser tão boas quanto as pessoas que treinam elas. E uma terceira coisa, né, que o inglês chama de liability, a responsabilidade. Você não tem como processar a IA se ela fizer alguma coisa de errado. Não é assim que funciona. Você continua precisando de alguém responsável pela liberação da aeronave, né? Sim. Isso, a nossa estrutura legal não está preparada para uma IA autônoma. Então, a gente não consegue nem fazer isso em nenhuma autoridade aeronáutica. Assim, está havendo discussão, mas passa longe de qualquer autoridade aeronáutica aceitar, por exemplo, vamos falar de manutenção, que é a nossa área, que Sim. uma IA vai fazer uma liberação para retorno ao serviço automático de uma aeronave. Não existe isso, tá? Então, eu vejo uma IA como um baita auxiliar, um super auxiliar do bom mecânico, tá? É aquele que, cara, eu trabalho com manutenção há 30 anos. Então, tem dia que você não tá bem. Tem dia que teu filho tá doente, pô. Você tá com a cabeça no teu filho. Mas você tá lá. E aí calhou de você fazer uma manutenção. Cara, você esqueceu um O-ring na hora de montar. Você não gostaria de ter uma pulseira que vibrasse, te dando um alerta que tem alguma coisa errada? Que você fosse no seu computador, você Pô, revisse o que você fez e te apontasse, olha aqui, ó, você esqueceu o O-ring aqui, ó. Ou você esqueceu o freno, ou você esqueceu a linha de fé. Sabe, uma besteira, linha de fé, besteira. Concorda comigo que é besteira? sim. Sim. Besteira, besteira. Mas às vezes você esquece, tá bom? Você não gostaria de receber um alerta, aí você vai lá no computador, tá lá o que você acabou de fazer gravado, porque você tá com a câmera aqui, e vai te mostrar para você, não é que mostrou pro teu chefe para ele vir, não, não, mostra para você mesmo na hora. Ó, cara, você esqueceu a linha de fé ali, ó, ou eu não consegui detectar que você fez. Aí tu volta lá rapidão e já fecha e garante que o que você fez tá na marca. Então, assim, são esses detalhes e é assim que eu vejo a IA ajudando a gente no chão do hangar. Eu vejo a IA ajudando a gente no chão de hangar, impedindo, por exemplo, eu sou um inspetor, tá? E você sabe que tá faltando mecânico e vai faltar mais ainda, porque, cara, o mercado tá crescendo, todo congresso que você for, o cara vai dizer que a demanda
é para dobrar o número de mecânicos e tem 20% sendo formado, ou seja, vai faltar gente pra caramba. Então não ache que você, como inspetor, vai ter uma vida fácil. Não vai ter. Você vai ter muito mais aeronave para inspecionar, certo? Então o É. mecânico vai lá, faz o trabalho, e você, como inspetor, ó, você não gostaria de ter um agente de IA acompanhando todos os serviços o tempo todo, que te desse as dicas? Entendeu? Não é Sim. assumir o teu papel, nem assumir o papel do mecânico. É que te apontasse as dicas. Porque você sabe que você vai ter que lidar com um mecânico mais novo, mecânico em treinamento. Você sabe que, vamos ser realistas, vamos, cara, não, isso tá falando absurdo, porque se tem mecânico novo tem que ter um cara perto. Bom, tudo bem. Então, nesse mundo aí de fantasia, tá certo. Mas falar do mundo real não é bem assim. E, e não tem serviço mais ou menos complexo. Se o cara é inexperiente, ele é inexperiente. E aí você não gostaria de ter uma segunda opinião te ajudando nisso aí? Até para ajudar no treinamento desse mecânico? Até para dar essas dicas para esse mecânico mais novo, que você não ia poder estar lá do lado dele e você tá? Então, é por aí que eu vejo o potencial da IA na manutenção. O pessoal está pensando em coisa, sabe, que, Mirabolante. cara, não, é um óculos de realidade aumentada que indica a posição, que não sei o quê, não, cara, não precisa de, sabe, pode ser muito mais simples, sabe? Pode ser muito mais simples. Cara, você tá lá na correria da pista e você tem uma ferramenta de IA, cara, que te ajuda no troubleshooting, sabe? Vai te guiando pelo caminho. Por quê? Porque ela tem toda a memória de eventos parecidos com esse que já aconteceram na tua empresa nos últimos 10 anos. Tá tudo lá nela. Ninguém tem isso. Entendeu? E ela tem, e ela vai te ajudar e vai te guiar nesse troubleshooting. Ela não vai fazer o troubleshooting para você, a decisão ainda é tua. Mas ela vai te guiar. Vai evitar que você folheie um monte de página desnecessária, quebre a cabeça desnecessariamente, porque ela vai dizer assim, cara, isso já aconteceu. Vamos por esse caminho aqui, que é o caminho que mais resolve essa pane. Pode ser que no final não tenha resolvido, mas ela vai te dar o caminho que resolveu 85% das vezes que essa pane apareceu. E você vai trilhar esse caminho Eita. com essa IA do teu lado. Então, assim, o que eu vejo da IA, e eu vejo a IA ajudando a gente, é nesse processo. Então, não é substituindo a gente. Em inglês, a palavra que eu uso é augment. Ela vai, aquele ela vai, em português vamos pensar aqueles nossos futuristas, né? Aqueles caras com implante, não sei o quê. Então, ela vai te transformar, entre aspas, num super mecânico. Porque ela vai te dar acesso a uma informação que nós, pessoas normais, não conseguimos ter aqui na cabeça. E ela vai estar ali do teu lado com toda essa informação. Quando você chega para pesquisar, quantas vezes a gente já chegou para pesquisar uma pane, abre o manual, dá aquela olhada e fala assim: por onde eu começo? Porque pode ser isso, Um pode ser essa aerodiagrama. outra coisa aqui, isso. Abre o diagrama, aquele diagrama horroroso, né? Porque às vezes nem o diagrama direito tem. E fica. Você não gostaria de ser assim, olha, cara, isso já aconteceu 45 vezes. Imagina que você tem acesso a uma ferramenta dessa do fabricante, que aí sabe da frota inteira do mundo. O cara vai dizer para você, ó, isso aí já aconteceu 375 vezes no mundo. Dessas 375, ele não vai te dizer isso, tá? Mas é o que está processando por trás, tá? 300 foram resolvidas por esse caminho aqui. Então, esse é o caminho aqui que eu vou recomendar para você. Cara, e você vai seguindo. Não é que você tem que parar de pensar, você também tem que ver se faz sentido. Porque você pode estar exatamente nos 10% que não enquadra. Mas, enfim, sabe como poupa o teu tempo? Sim. Você continua tendo que ser bom mecânico, mas vai poupar o teu tempo demais, entendeu? Ele vai te dar opções que hoje você tem que ficar fazendo tudo na sua cabeça, baseado em informações que você tem, de bizus que você recebeu talvez, e assim vai, entendeu? Então, eu vejo a IA como assim, daqui a 10 anos vai ser um baita avanço, entendeu? Eu não vejo a IA o ano que vem ou daqui a 5 anos fazendo isso. Mas daqui a 10 anos eu vejo a IA como um baita avanço. Eu vejo a IA... E achar, mas por que 10 anos? Porque a gente tem uma história inteira para trás. Vamos pegar o AW139, que é o meu helicóptero do coração, né? Eu introduzi e tudo mais. Você tem todo esse histórico para trás do AW139 que, cara, não está disponível para treinar IA. Então a gente vai recuperar um pouco do histórico, mas vai começar a coletar para valer informação a partir de agora. Tem que Certo. coletar informação, treinar IA. Então, quer dizer, vai um tempo. Não vai ser um negócio que vai acontecer ano que vem. Não tem isso, entendeu? Então
É assim que vai. E a IA tem um outro defeito, né? A IA, ela, quando ela não sabe, ela mente. É, e É, esse aqui é o problema, né? isso. Então, a IA, quando ela não sabe, ela mente. A IA, ela nunca fala para você assim, eu não sei, preciso de mais dados. Isso não existe. Naquelas matrizes que eu te falei, ela sempre vai escolher o que os cálculos dela indicaram como sendo o mais provável para o que ela captou da conclusão. E aí, no nosso caso, como a gente é um negócio muito de nicho, a gente tende a alucinar bastante, porque quando você fala assim, é uma blade, falando em inglês, né, uma blade, a IA ela tem que eliminar que é blade, razor blade, tem que eliminar que é blade, espada, tem que eliminar que é blade para cair nas blades que são blades de aviação. Então ela Uhum. tem uma chance tremenda de te dar uma solução para Entendi. resolver o teu aparelho de barbear, sabe? Então, como a gente é muito de nicho, né? A gente tem que tomar esses cuidados também. Mas, cara, é inevitável, né? Vai acontecer. Também, a gente também está trabalhando em algumas soluções para isso. Mas essa questão da IA nunca falar que não sabe, se ela não sabe, ela inventa, já fez muita gente boa cair do cavalo, né? Tem repórter aí que foi para redação com história inventada por IA. Quer dizer, tem que tomar cuidado. Por isso que eu digo, o bom mecânico, ele está garantido, independente da situação. Pode acontecer de um mau mecânico colocar uma gilete no punho da pá lá, em vez de colocar a pá, mas o o bom mecânico não vai fazer isso. Pegando esse gancho, Charles, eu ia perguntar exatamente sobre isso, sobre a confiabilidade do sistema, porque a tecnologia nossa ela tem evoluído muito rápido, principalmente dos 15 últimos anos para cá, né, 2010 ali para frente, a gente desenvolveu muito rápido. E agora a gente está, né, de cara, né, com essa nova tecnologia, né, não nova, mas agora que tá Sim, sendo sim. mais exposta, né, a gente está até entrando nesse assunto, e você acabou, né, citando essa questão um pouco da confiabilidade dela, né? Porque tá tudo em treinamento, né? A gente está com treinamento de IA o tempo todo. Ela está aprendendo, ela está recebendo dados, igual você informa. Só que chega num ponto que a gente não sabe até o que seria verdade e o que não é, né? Essa confiabilidade que eu acho que é o É, segredo que eu, da IA, né? então, hoje, para você ter uma ideia, em análise de documentos, que é uma coisa que a gente está bem forte, 85%, 80% de acerto, a gente solta foguete e diz que tá bom pra caramba. Agora, claramente você vê que isso não dá para usar na execução da manutenção, porque 85% de taxa de acerto não serve para nada. Sério, Sim. porque você não vai confiar num negócio que 15% das vezes te deu informação errada e pode derrubar o helicóptero. Então, para análise de documento, 85% tá tranquilo, por quê? Porque eu já economizei, vamos dizer assim, 85% do trabalho do cara do CTM, que ia ter que ficar lá digitando 10 milhões de páginas de PDF, agora ele tem que digitar 15% disso, né? Que ele vai entrar lá e vai corrigir isso aí. Mas, em princípio, né, para esse trabalho, não é crítico. Já tem uma taxa de erro, inclusive, se o ser humano for ele digitar, já tem uma taxa de acerto próximo também disso aí, de 85, 90%. 10% dos dados. Se você vai entrar com uma massa de dados, tô trazendo uma aeronave usada e vou colocar na minha frota. Tem lá 30 caixas de documento para poder passar para o sistema, né? Tem uma taxa de erro natural, intrínseca do cara que está digitando, que é em torno dos 10%. Então hoje a IA chega perto aí do mesmo que um ser humano, com a vantagem de que o ser humano mesmo vai ter que trabalhar só em 10% agora, entendeu? Então, para isso funciona. Agora, você bota essa mesma taxa de acerto numa IA que está fazendo o que eu disse que ia fazer, tipo, ficar te ajudando lá no troubleshooting, cara, não dá, né? Porque a pior coisa que pode acontecer para você é não confiar, né? Falar assim, esse cara tá me levando pro caminho certo, ele tá me levando lá para, entendeu? E no final vou ter que refazer tudo de novo. Então, isso é o que eu te digo, tá bem longe pra gente ainda de chegar num negócio bacana na marca. Coisa boba, a gente consegue taxa de acerto fácil. Tipo assim, eu pego um hangar, marco o hangar inteiro. A maioria dos hangares hoje dos países mais desenvolvidos já são assim, marcados. Tem um local que você pode andar, tem um local que só pode entrar mecânico, tem um local que, se tá ali, tem que estar usando bota e capacete. Tem essas coisas que têm essas marcações, você já tem ferramentas de IA que garantem um acerto bem grande. Tipo assim, cara, o cara subiu na plataforma sem capacete, vai vibrar a pulseirinha dele lá, ou vai tocar uma sirene,
E o cara vai ter que descer e botar o capacete, senão o negócio vai parar quieto. Isso tá bacana, tá? Por quê? Porque isso tem demais. Subir numa plataforma não precisa ser de aviação, certo? Subir numa escada, tem imagem a rodo disso para poder treinar amanhã. Agora, instalar um APA, não tem imagem. Aqui tem é pouco. Você precisa ter, assim, o problema é que não basta ter 10. Você tem que ter 1 milhão de jeitos, de gentes diferentes, em locais diferentes, instalando pás diferentes. Para que o computador consiga, a partir daí, entender que, cara, o cara está colocando ela invertida agora. Entendeu? Ou, pô, ele esqueceu a linha de fé. Ou ele esqueceu o Lockwire. Caramba, fugiu a Arame de palavra. freno. Parâmetro É de freno. isso, esqueceu o arame de freno. Entendeu? Então, é muita imagem e essa imagem ainda não está disponível assim, não tem para todo mundo poder ficar treinando. Assim, e aí outra vantagem do pessoal da linha aérea. O pessoal da linha aérea, quando eles decidirem fazer isso, rapidinho eles têm um montão de imagem, porque eles estão o tempo inteiro voando, Uhum. frota de 1.000 aeronaves e toda hora fazendo um monte de manutenção, isso aí gera rapidinho pro lado deles. Pro nosso lado, vai ser mais devagar, entendeu? Um gerador. Não adianta nada hoje eu falar para você que eu vou te dar uma IA que vai te indicar quando o gerador está instalado corretamente. Eu vou te dar essa IA daqui a 1 ano, se a gente começar a tirar foto de cada instalação de gerador que a gente fizer a partir de agora. Entendeu? Que aí daqui a 1 ano a IA vai estar com 97% de taxa de acerto de verificação de instalação de gerador. Um exemplo, tá? Então, assim, vai um tempo, tem que treinar. Dado é quem manda. Quem tem o dado tem o que precisa para poder começar a brincadeira de IA. E é por isso que a gente conseguiu fazer o que está fazendo, porque a gente, por conta das inspeções, das auditorias, dos nossos clientes de inspeções de auditorias, a gente conseguiu começar a desenvolver o software, que é o Eyes-on Asset, e aí, dezembro do ano passado, está fazendo 1 ano agora, a gente lançou uma empresa, né, baseado nisso, com a ferramenta de inspeção de auditoria. Então, o dado é que acaba sendo a principal matéria-prima para a gente poder conseguir fazer essas coisas acontecerem. O Shailon, o que que nós temos hoje já de aplicação real na manutenção? Então, na aplicação real da manutenção, a gente tem interpretação de documentos. Então, quando você, por exemplo, você tem que pegar uma aeronave e ver se as ADs para aquela aeronave já foram aplicadas ou não. E aí eu estou falando mais lá dentro do CTM, né? Então você entrega para ele um mapa de ADs, o sistema já consegue importar esse mapa de ADs, interpretar esse mapa de ADs e verificar se está faltando alguma ou não. Consegue fazer isso para SB também. Uhum. Consegue, agora em janeiro, vai conseguir fazer leitura de etiqueta de manutenção, diário de bordo. Então, toda a parte de documentação, a AI já vai conseguir ajudar a fazer. A AI já reconhece plaqueta. Então, quantas vezes vocês receberam aquela ordem de CTM assim? Faz uma verificação física lá na aeronave, eu preciso saber o serial number do gerador instalado, né? Então, agora você vai com o celular, tirar foto, e o sistema já reconhece a plaqueta, já puxa o part number, já puxa o serial number, já manda para o sistema para o cara. Então você não precisa ficar escrevendo isso numa ordem de serviço debaixo do helicóptero, você tira a foto e o negócio já roda, tá? Já está funcionando. Muito rapidamente, eu espero que até fevereiro já vai estar reconhecendo corrosão. Então você tira a foto da área da estrutura, ou então você manda um auxiliar lá tirar as fotos. O sistema vai reconhecer as fotos e vai alertar você como inspetor, dizendo, ó, parece que tem uma corrosão aqui nessa área aqui, ó. Vai lá você agora e dá uma olhada. Você só vai olhar na boa, onde o sistema vai te mandar olhar muita coisa que não tem nada, porque ele é calibrado para errar sim, mas o que ele falar que não tem é para não ter mesmo. E aí você só precisa ir lá e olhar o que precisa ter, o que tem mesmo, corrosão. Ou um vazamento, ou um roçamento. Então, essas coisas já estão surgindo e vão surgir ao longo do ano que vem, até julho, outubro. Isso vai estar bem comum, eu acredito, tá? Toda a parte de planejamento, né, de manutenção, isso é só uma questão de, a partir do momento que você tem os dados, você começa a usar, né, a desenvolver os Umpa-Lumpas para processar esses dados. E nessa parte a gente tem muita coisa, então é uma questão agora só de desenvolvimento. Tem gente já fazendo algumas coisas legais.
nisso também. Essa parte de troubleshooting que eu falei para vocês, das aeronaves que têm manuais mais estruturados, isso deve começar a surgir também. E aí isso só vai melhorar com o tempo, que é a partir do momento que ele surge baseado só nos manuais, né? Mas a partir que você vai usando, ele vai gerando mais e mais dados, e ele vai ficando mais e mais preciso para vocês. Então isso também deve surgir nos próximos 3, 5 anos. E o ano que vem, em algum momento, vai começar a ter câmera body cam, né? Body cam nos mecânicos. Body cam nos mecânicos vai ser um fudevu de caroço, eu tô vendo isso. O pessoal vai ter muita gente que não vai querer, mas Caramba. Hã? Mas não, vai ser difícil a pessoa aceitar isso, né? É, Aceitar, né? É assim, igual é feito para a polícia hoje, né? Que é colocado mas em assim, polícia, muita gente é contra, é a favor. mas assim, vamos ser frio calculista, né? Assim, por que que eu não vou aceitar? Eu tô fazendo alguma coisa errada? Sim. Né? Assim, então, Mas assim, eu acho que de repente seria a questão do aceitar, Shailon, na questão de estar sendo vigiado como profissional. Por exemplo, se está produzindo, se não está produzindo, se está de repente falando alguma coisa que não deve, nesse sentido. não precisa nem ter som, né? Assim, na minha opinião, não precisa É, ter som. Que a gente precisa das imagens para treinar IA. Essa é a primeira coisa. certo. É, e vamos lá, nesse aspecto, eu sou meio robô, entendeu? Assim, quem não deve, não teme, Não, sim, claro. sabe? E assim, é inevitável. É inevitável. Pode ser, eu entendo vocês e eu acredito sim que vai ter muita repercussão. Resistência. Isso, resistência de alguns e tudo mais. Mas igual teve no FDM no começo, no Foca no começo. Não, vamos usar os dados da caixa preta, vamos usar os dados do gravador de voos para poder punir piloto. E hoje a gente vê que é uma ferramenta fundamental para a segurança de voo. Então, a gente tem que fazer a mesma coisa na manutenção, entendeu? Nem que você como é que fala? Você sanitiza o dado. Eu não preciso saber quem foi o mecânico, Uhum. tá? Eu preciso saber o que está acontecendo para poder medir esses desvios e poder corrigir esses desvios no treinamento. Porque às vezes eu acho que está tudo bem e eu descubro que toda a minha força de trabalho age de uma maneira que não é o jeitinho, né? E o único jeito de detectar isso são com essas câmeras. Então não tem muito pra onde correr. É questão de tempo. Não teve antes, porque antes a câmera era um trambolho. Hoje a câmera vai ser um negocinho aqui. Você bota um meta da vida daquele na cara, tá gravando tudo. Quer É, dizer, é. né? Então, assim, isso ano que vem vai acontecer. Isso é fato. Isso ano que vem vai acontecer. Não quer dizer que vai ter IA. E esse é o ponto. E aí é aí que as pessoas vão ter que entender. Vai ter que gravar aí 1 ano, 2 anos de dados para que a IA consiga te dizer alguma coisa. Entendeu? Mas vai ter Uhum. que ter. Vai ter que começar a ter. Não, essa aqui é uma 300 horas no AW 39. Isso aqui é uma 600 horas no AW 39. Isso aqui é uma troca de MGB. Isso aqui é uma troca de pá. Isso aqui é uma troca de tail rotor blade. Isso aqui é um balanceamento. Isso aqui é não sei o quê. E você vai gravando isso tudo. Entendeu? Gravando isso tudo. Gravando isso tudo. E aí você faz. Aí, em paralelo a isso, você vai colocando o procedimento do manual também lá dentro. E aí você vai ter que ter um baita inspetor, um cara bom pra caramba, olhando as imagens e dizendo, ó, aqui ele não seguiu o procedimento manual. Por que que ele não seguiu? Porque desse jeito que ele fez é melhor. Opa, então, beleza, a gente mantém. Opa, ele não seguiu e esse jeito que ele fez não funciona. Vai dar problema lá na frente, ele tem que fazer o que está no manual. E aí ele vai marcando isso, ensinando a IA sobre essas coisas. Aí vem o segundo problema, que é quando tiver IA. Porque a pulseirinha do cara que eu falei, né, que eu nem sei se vai ser uma pulseirinha, mas a pulseirinha vai, Sim, vai vibrar igual uma doida, né? Porque tudo que ele fizer que desviar do que aquele inspetor apontou como problema, vai vibrar, entendeu? Vai ficar igual aquele celular em dia de jogo do Flamengo, quer dizer, vai vibrar pra caramba. Porque tudo que ele fizer que aquele inspetor apontou para IA que era um desvio, vai alertar para ele. Então, assim, é um processo longo de aprendizado, vocês estão entendendo? Assim, sim, que sim. não vai acontecer de hoje para amanhã, a gente vai passar por ele. E aí eu vou dizer aqui a mesma coisa que eu disse para os diretores de segurança operacional lá no Safety Summit da CHC. Eu falei assim, eu lembro que eu comecei a palestra dizendo assim, imagine que você não precise mais ir nessas guildas de sapateiro e de costureira para poder fazer suas roupas. Que você vá numa loja e compre tudo pronto, fabricado
nessas instalações com máquinas que vão produzir tudo isso para você. Então, assim, se a gente tivesse 1.800, sabe? Isso era chocante. Falar que eu ia comprar uma roupa igual essa minha aqui, ó, que custa US$ 1,50. Essa camiseta custa US$ 1,50, ela é da Gildan, uma marca chinesa. Você compra por US$ 1,50 essa camiseta, entendeu? Isso não existia. Mas isso só é possível porque você tem uma fábrica gigantesca em algum lugar da China produzindo isso aos bilhões, tá? Sim. E aquele pessoal daquela época teve duas opções. Ou entendia o que estava acontecendo e tentava participar dessa revolução industrial, ou ficava batendo o pé e não participava do processo. De um modo geral, o pessoal foi resistente. O que aconteceu? Uma minoria participou e aí a gente teve o que teve. Teve criança trabalhando a madrugada inteira na fábrica, teve, né, coisas que só agora, né, que por exemplo. Então a gente está passando pelo mesmo processo agora. A gente está passando pelo mesmo processo com a inteligência artificial. A gente tem duas opções. Ou a gente participa do processo e faz com que ele ocorra de maneira mais inteligente, mais integrada com a gente, ou a gente resiste a isso e depois vai ser atropelado pelo bonde do jeito que o bonde vier. Tá? A Uhum. nossa geração está vivendo o mesmo que o pessoal viveu em 1800 com a Revolução Industrial, só que agora é a Revolução da IA. E nós temos a chance de definir essa fronteira, para que ela seja uma fronteira mais ética, mais adequada. Então, hoje, ir para a rede social falar mal de IA não te traz nada. Certo. Você está fazendo igual aquele sapateiro de 1800, entendeu? Que ia para a rua com carta, metendo pau em máquina de fazer sapato. Isso impediu as máquinas de fazer sapato? Não. Uhum. Isso impediu de ter criancinha trabalhando nas fábricas? Não. Entendeu? É a mesma coisa agora. Então agora não adianta você fazer isso. Você tem que entender, e você tem que entender que o nosso papel é o de primeiro treinador da IA. A primeira geração de IA para aviação vai ser tão boa quanto a gente que está participando do treinamento dessa IA. Entendeu? Sim? Então, você pode lavar suas mãos e você vai ser o cara que vai ter a pulseirinha vibrando o tempo inteiro. E aí sim, não é que vai medir performance, é que a empresa vai ter como saber quem é que, por displicência, entendeu? Causa a maior parte dos problemas da manutenção. Não é porque você. Não é aquela. Não, é displicência. Por displicência, causa a maior parte da manutenção. Vai ter como saber. E você vai ter um problema daí. Então agora é a hora de você participar desse processo, porque essa é a nossa responsabilidade. Nós vamos ser os treinadores dessa primeira leva de IA. Se a gente fizer direito, a gente vai, vamos dizer assim, estabelecer o padrão de como as coisas têm que funcionar. Se a gente deixar isso correndo solto, vai vir de cima para baixo, feito por um bando de programador que não entende nada de aviação, entendeu? E 2 ou 3 caras que acabaram de se formar, zero experiência prática, entendeu? Treinando uma IA para a gente usar. Aí a gente vai ter problema. Certo. Então, assim, um pouco disso. Essa foi a principal razão que eu resolvi diminuir a minha atuação na Vinci e assumir o leme do Aizon. Então, lá na Vinci, o Júlio Pessoa a gente está tocando, fazendo inspeção, continuamos fazendo, somos a maior empresa de inspeção de helicóptero do mundo, graças a Deus, tá? Mas eu vivo e respiro hoje IA. Por quê? Porque a gente quer estar na frente desse negócio. A gente quer apontar o caminho, pelo menos no nosso mercado de helicópteros e de aviação geral. A gente não quer ter que engolir, né, soluções que não tem nada a ver com a gente, treinadas por pessoas que não entendem nada do que a gente faz. Então, essa é a responsabilidade nossa agora, dessa nossa geração, da tua, Murilo, da tua, Sim. Felipe. Entendeu? Uhum. Vocês são mecânicos e inspetores que com certeza vão ser chamados a participar desse processo em algum momento. Por quê? Porque vocês trabalham em empresas grandes, entendeu? Que vão ser as primeiras a investir nisso, sim, dentro do nosso segmento. E vocês, pela posição que ocupam, vão ser chamados a participar disso. Quer dizer, a decisão vai ser inteira de vocês, né? Ah, não, porque eu vou estar tirando emprego. Não, você não está tirando emprego de ninguém. Na verdade é o seguinte, não tem gente para tanto emprego.
E não vai ser IA que vai resolver isso. O, É o, o- o. Pode ir, Murilo, desculpa. Desculpa, Felipe, te atropelei, mas deixa eu entrar. O Shailon, você está falando e eu estou fazendo uma recapitulação da minha carreira na aviação. E eu acredito que você tenha passado pelas mesmas situações que eu, porque eu acredito que a gente regule a idade. Então, assim, eu vim de uma época que eu peguei o final do microfilme, falando de manual. Manual de papel, microfilme. Eu vi chegando os CDs, CD-ROM. Então, assim, uma atualização de um manual era uma coisa terrível, demorava dias e dias para você ter uma Sim. atualização de manual. Os primeiros CDs vinham, ele travava, ele agarrava, você não conseguia abrir. Quantas pessoas eu vi falando, cara, isso não vai dar certo, isso não vai funcionar, me dá um manual aqui que eu já estou acostumado com o manual e eu sei trabalhar. E hoje a gente tem atualizações online o tempo todo. Você clica um botão, ele faz a atualização ali na hora e tá tudo certo. E assim, eu acho que o maior medo é o medo do novo, né? E dessa galera que não se habituou ainda à informática, à computação. Porque hoje eu vejo aqui, entrou um garoto aqui com 25 anos aqui, auxiliando na engenharia, o cara já domina um computador, assim, cara, aqui, sem explicação. Então, assim, ele vai tirar muito de letra. E esse acompanhamento é o que você falou, não tem para onde correr, tem que aceitar, colaborar e participar desse processo. Porque, sim, a evolução tá vindo, cara, e não tem como parar. É por aí, entendeu? Eu falou de microfilme, me lembrei dos meus tempos de DAC, eu fazendo Isso inspeção, aí. tendo que olhar lá nos microfilmes lá para poder ver se o manual Roda estava para um lado, atualizado ou roda não. para o outro. Pelo amor de Deus, cara, que coisa horrorosa. Mas sim, e é isso, quer dizer, é inevitável. Mas assim, de novo, a nossa geração ainda é felizarda, porque a nossa geração, a gente já pegou full glass cockpit, a gente já pegou sistema de voo eletrônico. Quem sofreu mais nesse caso foi a geração anterior à nossa, mudando para nossa. O pessoal que era Isso. analógico vindo para nós. Esse pessoal sofreu demais, demais, demais. Nosso caso não, é computador, é igual. A gente veio crescendo junto, né? Isso E é aí. óbvio, a molecada Já nasce no já sabe que é, processo. já nasceu sabendo, exatamente. Tipo, o chat GPT para eles é o colega de estudo, né? Então, assim, ele está acostumado a ir atrás do chat GPT para pedir socorro quando ele precisa de uma ajuda para fazer uma questão da prova. Ele vai estar Usaram a acostumado. Barça, né? Isso, a gente ia atrás das. Eles vão estar acostumados, o Zé lá, se Deus quiser, vai ser o Zé, a referência. Ele vai estar acostumado a ter o Zé lá do lado dele e digitar lá e conversar com o Zé sobre a manutenção que ele está fazendo. Igual hoje, para estudar, eles com 12, 13 anos conversam com a LLM para poder resolver um problema de física. Ele vai conversar com o Zé para resolver os problemas de manutenção. Mas é inevitável. Agora, e o Zé vai resolver esses problemas? Cara, o Zé resolver esse problema vai depender de nós. Quer dizer, não é. E essa é a beleza da IA. A IA não é algo feito por uma pessoa só. Não tem jeito. Então, é a indústria, na verdade, é que define. Tá? Na medida em que compartilha dado, na medida em que compartilha experiência. Então, aquele negócio do pano preto para de existir, né? Quando você tem lá uma imagem, o cara executando a manutenção, e você tendo que apontar, você sendo o cara mais experiente, você sabe os caminhos. Então, o pano preto deixa de existir. Você leva o teu conhecimento para a máquina, né? Se você fizer pano preto, você está prejudicando a indústria eternamente. Por outro lado, é a chance que você tem de ter a sua experiência impressa na história da indústria. Quer dizer, é como você vê as coisas, né? Cada um vê do seu jeito. Assim, eu vejo como essa oportunidade, a oportunidade de colocar a minha experiência de 30 anos impressa de maneira indelével, né, na evolução do negócio. Shailon, e você vê essa evolução da IA. Você acha que a gente vai chegar ao ponto dela prevenir falhas? Por exemplo, hoje temos aviões, né, autônomos, né? Temos vários projetos. Então, assim, você acha que ela pode prevenir a falha antes que ela aconteça? A gente pode chegar nesse nível? Eu brinco. Eu brinco com uma coisa que vocês vão rir agora. Esse Hangar Data Monitoring que eu estou querendo desenvolvendo, né? Eu digo que a gente vai saber que um mecânico precisa fazer exame de próstata antes do mecânico saber. A partir do momento que eu monitoro um mecânico, e eu não preciso saber que ele é o João, vamos chamar que ele é o mecânico A. E eu vou saber quantas vezes ele vai no banheiro, eu vou saber com que frequência ele vai no banheiro, normalmente. Ao longo de 10 anos, eu sei exatamente, em média, de quanto em quanto tempo o João vai no banheiro.
aumentou a frequência dele de ir ao banheiro. Às vezes ele nem percebe. Sabe que isso é um dos indicadores, né? Aí Uhum. você pode ter um flag lá no RH dizendo, ó, na próximo exame desse cara, faz o exame. Então, isso eu falei de ser humano, hein, que é altamente improvável. Uma máquina que, altamente aleatório, uma máquina que funciona dentro de parâmetros mais rígidos, a gente consegue, tipo, se a gente tivesse acesso a todos os dados já gerados de uma frota, e aí eu estou falando de todos os dados, tá, gente? Não estou falando só dos dados de RAMs, nem só dos dados do manual da- do Flight Data Monitoring, não. Estou falando de todos os dados. Toda a vida da aeronave. Vamos pegar um AW139 com 10 anos de vida e eu tenho tudo dele. Tudo. Todas as ordens de serviço. E vamos supor ainda que os mecânicos foram aqueles mecânicos mais caxias que você possa imaginar. Eles registraram tudo. Cada O-ring, cada ml de óleo que eles trocaram, cada, sabe, retoque de pintura. Então imagina esse caso hipotético, tá? Onde eu tenho dados excelentes, concordam comigo? E eu Certo. tenho toda a vida de um helicóptero, certo? Nesse caso, hoje eu já conseguiria prever. Yeah. Vou te dar um exemplo básico, tá? Isso há 17 anos atrás, eu previa falha de rolamento sem ter aí. Só pintando o rolamento e inspecionando a cada 100 horas. Tá? Foi uma época Pô, que que eu bacana. tava de saco cheio de ter que ter, porque rolamento é aquele negócio, né? Você tem que fazer inspeção a cada 600 horas. Você faz, passa. Aí, às vezes chega na segunda, às vezes, em algum momento no meio aí dessa segunda, ele vai estourar. E aí você tem que sair correndo igual um louco ou você tem que ter um estoque de rolamento lá pronto para poder trocar, certo? Eu fiz uma tabela de Excel e a gente começou a medir, monitorar, a gente não tinha mais AOG de rolamento. Isso há 17 anos atrás. Tá? Ah, Charles, mas isso é fácil. Não, não é não. Porque cada aeronave tem um negócio que chama vibração natural, sabe? Isso afeta os rolamentos de diferentes. Eles têm um padrão, mas não é porque o rolamento B da aeronave X foi embora com 800 horas que todos os rolamentos B de todas as aeronaves vão estourar com 800 horas. Entendeu? Não é assim que funciona. Então você tem que ir criando esse histórico. Isso aí pega pra gente com tranquilidade. Entendeu? Sem precisar ficar pintando e inspecionando. Isso aí pega. Entendeu? Então, sim, Felipe, a minha resposta para você é que, sim, tudo depende da qualidade dos dados. Entendeu? Tudo depende dessa qualidade dos dados. Quanto melhor, né? Quanto mais dados você tiver. Por isso que eu te falo, a empresa que você trabalha, que tem esse montão de helicópteros que ela tem, bem padronizado, assim, você tem muitos de cada tipo, vamos dizer assim. Sim. Isso é o sonho, isso é um sonho para qualquer pessoa que trabalha com machine learning e IA. Porque você começa a gerar muitos dados de vários helicópteros diferentes, em ambientes diferentes, e você tem ferramentas hoje que você cruza essa informação toda e começa a achar padrão, correlação, onde ninguém nem estava vendo. Entendeu? Então, Entendi. sim, vai ser capaz de fazer sim. Eu não acho que a gente vai ter voo autônomo tão cedo, por limitação de infraestrutura, não por limitação de computação, por limitação de Infraestrutura. infraestrutura. Sim. Mas, e, Temos projetos, né? Por enquanto mas temos assim, projetos. imagina 100 veículos autônomos não tripulados lá, veículos autônomos voando em São Paulo. Imagina a capacidade da rede, imagina a latência que a rede tem que ter, porque você está com esses caras voando a 100 quilômetros por hora. Se a latência for de 3 milissegundos, faz a conta aí, ele andou 30 metros, 20 metros, ele já entrou voando dentro do apartamento, entendeu? Antes do computador saber o que Entendo. está acontecendo. Então, você tem essas coisas para resolver antes da gente conseguir ter todo mundo autônomo voando por aí. Mas prevenção e previsão, a gente já vai conseguir ter sim. O Shylon, dentro da aviação, a gente sabe que é bem complexo a implementação, né, de novos sistemas, de novos projetos. Como as autoridades estão enxergando isso e como você vê uma regulação a respeito desse tema? Cara, quem eu vejo atuando mais ativamente, mas é só vendo assim, é a EASA.
tem seminário, tem grupo de estudo sobre IA, já tem algumas coisas acontecendo. O FAA também tem uma coisa ou outra, mas é aquilo que eu te falei, assim, eu acho que eles, primeiro, assim, a, a priori, tudo é proibido, né? Você É, tem uma ideia, leva para a autoridade e vamos conversar. Eles estão estabelecendo algumas diretrizes bem básicas, como as coisas têm que funcionar, até para não impedir, né, a criatividade. Mas quando você fala de coisas mais sérias, igual eu disse para vocês, assim, IA fazendo liberação de retorno ao serviço, isso é um troço sério. Mesmo que a gente consiga 99,99999% de confiabilidade, depois que a gente conseguir isso, ainda vão alguns anos até as autoridades aceitarem isso. Quer dizer, não vai ser fácil. Então, e eu acho que elas estão certas também, tá? sim. Acho que eu comecei como autoridade aeronáutica, então eu sempre olho a autoridade aeronáutica com esse viés que eu já tive do lado de lá, né? A responsabilidade é grande, né? Então, tem gente que reclama, fala que está segurando, impedindo o desenvolvimento, isso aqui, mas, cara, se cair um avião que seja, porque o cara foi rápido demais em liberar alguma coisa, se coloca no lugar do cara, entendeu? Ele não vai nem dormir, quer dizer, então não é assim que funciona. Então, existe sim conversa nas principais autoridades aeronáuticas, mas assim, o que eu tenho sentido é isso, assim, faz aí e vem conversar comigo se for alguma coisa mais séria. Agora, não pode pilotar o avião, não pode liberar a manutenção, não pode substituir. Então, assim, por isso que eu tô falando, vai tempo. Não vai ser de uma hora para outra, entendeu? Vai tempo. Entendi. Você acha que alguma Esse- autoridade vai liberar um IA com 85% de precisão? Não vai. Não vai. Não tem jeito, Uhum, tem jeito. uhum. E se tratando de manutenção, Shailon, hoje, por exemplo, se a gente quisesse aprofundar na IA para a gente evoluir, né, para a gente buscar mais conhecimento, qual que seria o caminho, o melhor caminho para a gente? Pô, pergunta boa. Essa pergunta é boa. Essa pergunta foi bem bacana. Bom, eu vou te falar o meu caminho. Como é que eu estou Sim. fazendo isso? Eu estou fazendo muito curso gratuito. Então, eu estou fazendo o máximo possível de curso gratuito para poder entender como essas coisas funcionam. Então, eu estou trocando aí uma horinha de Instagram por uma horinha de EDX e de YouTube, tá? Por isso que eu consigo te explicar o que que é um LLM, consigo te Uhum. explicar como é que funciona, parará, parará, parará. Eu não sei fazer. Se você, eu até programo, né? O nosso software, eu fui um dos que começou programando, mas se eu for sentar agora para poder fazer um código que interage com a IA, eu vou demorar 6 meses para poder aprender todos os detalhes, para poder fazer o Uhum. código. Mas eu sei como funciona e eu consigo ter essa avaliação. Eu acho que aprender a usar sem aprender essa base, ruim, mas eu farei isso. Se você quer aprender a usar, busque cursos do que eles chamam de engenharia de prompt. Quiserem anotar aí, pessoal, engenharia de prompt. Uhum. O que é isso? É assim, ó, existe uma ciência por trás de como perguntar as coisas para o LLM e você aumentar as chances da resposta da LLM ser adequada para o que você precisa. Ou seja, diminui aquela taxa de alucinação, diminui a taxa de erro. Isso chama engenharia de prompt, tá? Prompt engineering. Você tem vários cursos gratuitos sobre engenharia de prompt. Você senta no EDX e pesquisa sobre engenharia de prompt, você vai encontrar cursos de Harvard, você vai encontrar cursos de faculdades boas, entendeu? Por um preço bem bacana. A USP tem isso, pra você ter uma ideia. Então, se você não tem essa paciência que o Charlie não teve, não quero entender as engrenagens por trás disso. Eu quero usar o que existe. Engenharia de prompt. Se você fizer qualquer curso básico de engenharia de prompt, vai melhorar, assim, muito o resultado que você vai obter das LLMs. Entendeu? É curioso isso, mas é verdade. Então, o ser humano é brilhante, né? Então ele inventou o negócio, aí ele viu que o negócio tem umas limitações, aí ele aprendeu como é que ele faz para perguntar para o negócio para dar a volta nas limitações do negócio. Então, é isso, tá? É isso. Essa é a primeira coisa que eu tomaria, que eu faria.
Se você quiser entender como é o negócio, aí tem vários cursos, né? Se você programa em Python, tem um curso que é o C550S de Harvard, que é gratuito, que é inteligência artificial com Python. É um curso de você vai fazendo 1 hora por dia, vai demorar uns 4 meses, 5 meses para fazer. O curso é foda, mas tá lá. E aí vai te ensinar tudo por trás do negócio. Tem vários cursos gratuitos sobre Transformers para LLM e tudo mais. Então, se você quiser se meter a fundo no negócio, esse é o caminho. Agora, para usar, é engenharia de prompt. Tem que pesquisar sobre engenharia de prompt. Você tem que saber como perguntar as coisas para o LLM para que você aumente as chances da resposta dele ser boa para você, tá? Show. Isso considerando que existe hoje no mercado e que não tem nada específico de aviação ainda. A nossa ideia com o Zé é exatamente que você não precise disso com o Zé. O Zé vai ser você vai estar conversando com um mecânico de manutenção. Você não precisa ter essas frescuras. Você pergunta para ele, ele vai entender que você está falando de manutenção de aeronave, vai te dar a resposta. O Zé não está disponível para todo mundo hoje, então engenharia de prompt é o caminho. Então, assim, isso já vai fazer você ser um mecânico muito mais eficiente. E outra, e vai te ajudar até na hora de escrever coisas. Às vezes, sabe aquelas situações bizarras que às vezes colocam de te colocar para fazer um relatório que não existe, um troço bizarro? Se você tem essas noções, a LLM te ajuda muito a melhorar a forma com que você escreve as coisas. Então eu partiria para uma coisa disso. E de novo, vai no EDX, vai no Coursera, Udemy, pesquisa nas principais faculdades, tem muito curso gratuito de prompt engineering. Bem legal. Shailon, tá sendo muito bacana esse bate-papo. Essa semana nós fizemos um post no nosso canal e o Ives ele estava comentando sobre inteligência artificial na manutenção. Isso gerou muitos comentários positivos e negativos. E eu até comentei com o Felipe, eu falei, Felipe, vamos ler alguns dos comentários pro Shailon, desculpa o erro do nome, Não, tudo bem. para ele poder fazer uma explanação para gente. Posso começar aí, fazer algumas perguntas para você? Ler alguns Claro, comentários? claro. Claro, Vamos claro. lá. O primeiro que eu separei aqui foi essa. Quando a IA errar, a culpa vai ser de quem? Bom, primeiro, um abração para o Ives, né? Eu conheço o Ives há bastante tempo. E o Ives, inclusive, conhece o nosso sistema também. Ele já conhece o Zé, conhece a IA. Gostei muito também do vídeo dele aqui com vocês. Mas vamos lá. Isso eu falei rapidamente agora há pouco. Ele chama liability. A IA não tem liability, nosso sistema legal não está preparado para liability de IA. Então, a IA não erra. Erra é o mecânico que segue a informação errada da IA. Ou erra é o piloto que segue a informação errada da IA. Então, essa é a definição de hoje. É por isso que eu falei para vocês que ainda vai demorar para a IA poder substituir tudo sozinho, porque é exatamente isso. Se DM vai ter uma ação na justiça, quem que vai preso? Não tem como prender a IA. Então, isso tudo ainda tem que ser estruturado ainda. É exatamente a história da Revolução Industrial que a gente conversou agora há pouco. Entendeu? Então, antes não tinha risco de uma máquina a vapor explodir, porque não tinha máquina a vapor. Agora, quando a máquina a vapor explode e mata quatro, de quem é a culpa? É da máquina a vapor? Então é a mesma coisa, entendeu? Então é isso que a gente ainda vai ter que evoluir como sociedade para uma sociedade de inteligência artificial. A gente não é uma sociedade de inteligência artificial ainda. Então, isso é um dos grandes pontos de interrogação que tem. Essa pergunta é muito boa, e é isso, é um dos grandes pontos de interrogação que tem. Então, hoje, se você me perguntar, você tem que entender a inteligência artificial como se fosse um carro. O carro atropela e mata três. A culpa é do carro ou é do motorista? Exatamente. Sacou? Então é isso. Então é a mesma situação. Então ela é uma ferramenta hoje. Ela não tem essa autonomia toda para sair fazendo as coisas sozinha. Ela não vai lá apertar o torque. Você tem que saber que o torque que ela mandou você colocar estava errado, antes de qualquer coisa. Beleza? Então, Vamos teve lá, um outro Murilo. comentário aqui, Murilo, que eu achei interessante. Quer ver? Vou te mostrar agora aqui que a minha internet não está das melhores, não.
Cadê? Você falou essa? Agora sumiu aqui, mano. Posso emendar outra então enquanto você procura? Pode, emenda aí. É, Ó, porque a internet aqui não tá ajudando. do nosso amigo Felipe, ele comentou: assim vai ser muito fácil ser mecânico. Acabaram os mecânicos raiz. Isso, de certa forma, pode gerar uma preguiça no mecânico de manutenção. Vou usar o teu comentário. Quando substituíram o manual de papel pelo CD e pelo software, muita gente falou que acabou o mecânico raiz, que ele não precisa mais aprender a ficar virando o manual de papel. Cara, o que que é mecânico raiz? Essa que é a verdade, entendeu? Assim, o que que adianta você falar que é mecânico raiz e não saber ligar um computador e buscar a informação que você precisa para poder resolver o problema? Então, mecânico raiz para mim é um mecânico que é bom mecânico. Mecânico raiz para mim é um mecânico que resolve o problema da maneira mais correta, seguindo todas as normas técnicas, né? Então, isso para mim que é o mecânico raiz. Não é o mecânico que usa ou não usa IA, não é o mecânico que sabe ou não manusear um manual de papel. Quer dizer, o que que é a raiz de ser mecânico? A raiz de ser mecânico é saber resolver um problema. Mas usando o quê? Usando as ferramentas que eu tenho à minha disposição, né? A IA é uma ferramenta que você vai ter à sua disposição. Você terceirizar para IA e dizer que isso, cara, isso é mecânico preguiçoso, isso não é mecânico raiz. E mecânico preguiçoso sempre teve e vai continuar tendo, É verdade. né? Sempre teve e sempre vai continuar tendo. Aquele cara que é o bom de papo, é o Rolando Lero, que tá sempre conversando com todo mundo, sempre batendo papo, mas apertando parafuso que é bom, nunca vai lá meter a mão, né? Sempre tem um problema. Então, assim, esse cara sempre vai existir, entendeu? E aí, cara, é isso, quer dizer, agora o mecânico raiz para mim é um bom mecânico, é o mecânico que resolve problema. Independente se antes era com manual de papel, aqueles trambolhão, microfilme, igual você falou, ou agora com IA. Então o mecânico raiz não vai morrer, que é o cara que é bom. Esse não vai morrer. Vai morrer assim, e nem o preguiçoso vai morrer. O preguiçoso tem a chance de morrer se rolar a câmerazinha lá e o cara for muito preguiçoso. Mas ele tem que ser muito preguiçoso para poder. Porque aí o pessoal vai perceber que, cara, esse cara não faz nada. Ele passou 15 dias aqui da quinzena, ele não apertou um parafuso, pelo amor de Deus. Ele não limpou né, uma mancha de óleo. Aí Pagou nem a você. diária, né? É isso, então. Não, mas aí os próprios colegas vão conseguir ver isso. Que é aquele cara que você desconfia, É, né? Que tá ali só para fazer número. Você vai falar, pô, não, peraí, ficou feio, não. Mas fora isso, não. Quer dizer, o mecânico raiz ele vai continuar existindo, que é o mecânico que é bom. Quem é bom, cara. Quem é bom é bom. Essa é a verdade. Tem um outro comentário aqui, ó. O erro é certeza. Pessoas morrerão por confiar em computadores. Mas já acontece hoje, né? Sim. Então, assim, não é novidade. Já acontece hoje sem aí. O cara confia cegamente no que ele tá vendo no computador, mesmo que a experiência dele, toda a capacidade dele, diga que tem alguma coisa estranha. Isso acontece. E o outro lado o computador tá lá, o manual tá lá, o procedimento tá lá e o cara decide fazer tudo ao contrário e também mata a gente. Então não mudou nada ali na prática. Então assim, o que o cara falou, isso é verdade, o erro é certeza. O erro é certeza. O que vai acontecer é que vai ter mais um olho tomando conta de erro. Mas você tem que entender que esse olho também vai errar. Então, não é que ele vai substituir todo mundo. Você tem uma terceira camada de inspeção. Você tem o mecânico, você tem o inspetor, né? E você tem aí no meio dos dois, aí como mais um ponto de verificação. A ideia é levar essa taxa de acerto de 95% para 99%, né? Usando as ferramentas que você tem. Mas sim, o erro vai continuar existindo. A ideia daí aí é ajudar a detectar outros erros. Uhum. é, tem um outro aqui que eu achei muito interessante, que ele fala assim, ó, quando alguém que você aprecia ou quando alguém que você conhece perecer devido a IA, volta aqui e fala essa besteira. Ele quis dizer o quê? Quando começarem a perder empregos na aviação por conta da IA. Mas que dramático, né, cara? É, rapaz, o assunto foi Que quente aqui. drama... Tu tem Eu que fiquei, ver. eu fiquei, eu fiquei imaginando aquele filme AI do Will Smith, assim, aquele Isso. robô entrando assim no hangar, assim,
pegando torquímetro, enfiando na cabeça dos mecânicos, aquela guerra de torquímetro para lá, torquímetro para cá. Cara, o pessoal é dramático no negócio. Essa aí, A gente não sabe para que lado que vai. A gente não sabe para que lado que vai. Na verdade, enquanto a gente está aqui discutindo AI na manutenção, pode acontecer de um AI, de um laboratório desses de pesquisa secreto que tem na China, nos Estados Unidos, na Europa, apertar o botão lá e soltar as nuke tudo na cabeça da gente. Eu tive essa conversa uhum, com o meu filho há uns 2 meses atrás. A verdade é essa, a gente não sabe para onde vai. Vai para algum lugar. A gente tem que considerar que existe o mínimo de boa-fé em quem está trabalhando com isso. E eu não tenho controle nenhum sobre esses desenvolvimentos que estão acontecendo em mais alto nível, vamos dizer assim. Mas a gente tem como contribuir no desenvolvimento do que está acontecendo na aviação. E aí vai depender da gente. Então, assim, você pode queimar todos os computadores do mundo e não deixar nenhum computador entrar no seu hangar, ou, como eu disse antes, você pode participar, contribuir, discutir, aprender, estudar sobre o tema para ajudar a moldar e dar esses limites. De novo, eu não vejo a IA roubando emprego de ninguém. Está faltando gente no mercado. Não é no mercado brasileiro, não. Gente, mundial. olha onde vocês estão trabalhando. Vocês, vamos lá, você falou de idade, né? Isso era há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, a gente só ia para Angola. O maior mercado exterior de mecânico nosso, de piloto, era em Angola. Não sei se vocês lembram disso. Uhum. O cara ia para Angola para poder ganhar em euro com conta em Portugal. Entendeu? Cara, hoje a gente tá para todo lado. Tem gente que trabalhou comigo que tá na Austrália, tem gente que trabalhou comigo que tá na Malásia, entendeu? Gente aí na Arábia, tem gente, sabe, para todo lado. Então assim, mas isso é por quê? Porque a gente é bom pra caramba? Também, mas é porque não tem mecânico. Não tem. Não tem mecânico, não tem piloto. Não tem. Os caras estão desesperados, velho. Estão desesperados. Então assim, esse medo é o medo bobo, assim, é um medo não menosprezando quem falou isso, pelo Não, contrário. sim. O medo que eu digo que é o medo bobo é o medo do desconhecido, entendeu? Mas ele tem que entender que mesmo com IA, assim, primeiro IA para executar qualquer coisa na manutenção ainda vai, como eu falei para você, vai uns 10 anos. Mas fora isso, assim, a demanda no mercado é gigantesca. Sabe assim, só no Brasil vai dobrar a frota só no offshore. E, né? assim, não tem jeito de dobrar a frota de helicóptero sem aumentar, dobrar o número de pilotos e o Número de número de mecânico. mecânicos. E onde é que vai achar mecânico para tudo isso? Quantas É, escolas de mecânico tem no Brasil hoje? acho que não Vocês são muitas, lembram? não, né? Não, não tem. Então, a gente tinha aquela da Varig, a gente tinha no Rio tinha na Ilha, em São Paulo tinha. Vai, quantas escolas de mecânico tem? Escola boa de mecânico, sai o mecânico, pronto. É verdade. São Entendeu? Então poucas. não vai ter. Então, assim, esse medo de perder o emprego, calma lá, entendeu? Não vou dizer que ninguém vai perder o emprego. O cara que ficava só de rodando com flanela no hangar, esse cara vai rodar. Mas ele ia rodar cedo ou tarde. Entendeu? Não é por causa daí. É porque ele é um mecânico preguiçoso. Agora, o mecânico que trabalha, minimamente, ninguém vai poder se dar o luxo de demitir. É simples assim. Não tem. É igual o comandante. Você não demite o comandante, pô. Não tem comandante para colocar no lugar se você demitir. Eu demitir o comandante vai ficar com o helicóptero parado. Não existe isso. Né? Teve algumas pessoas também, né? Desculpa. Tem algumas Uhum. pessoas que comentaram também, o Charles, sobre eles já estarem usando isso na empresa deles, né? Techlog, manual, né? Já tem tudo já ali na mão deles para ajudar o mecânico, né? Principalmente o mecânico, que isso aí vai ajudar muito. Então foi bem legal essa Tem. discussão que teve. E tem muita coisa, aquilo que eu te falei, é que tem muita coisa que já existia, que o pessoal aproveitou a vibe da IA, deu uma reformulada, trocou o nome, pá, e o negócio pegou, ganhou moral, né? Então tem sim. E se você notar, se você olhar, normalmente são empresas, por exemplo, que já tinham um serviço de manuais e agora ela começa a oferecer uma coisa ou mais associada a isso. E a maioria dessas soluções
elas envolvem uma dessas LLMs que eu te falei, tá? Ou é o ChatGPT, ou é o Claude, ou é o Gemini da Google. Você trabalha através de APIs e você processa essas informações. Então, isso é o que eu te falei, isso está brotando, está vindo. E é natural que venha de onde você tenha mais dado digitalizado, que é exatamente onde a gente também está trabalhando, que é manual, registro técnico, registro de AD, porque tem muita informação já disponível na internet para a gente poder trabalhar. Ô, Shailon, mais uma pergunta que veio na minha cabeça. Isso não pode gerar uma certa preguiça do mecânico, essa facilidade toda na mão dele? Principalmente a nova geração que vai estar entrando no mercado? Vou te falar, fazer uma pergunta, eu vou devolver para você. Quando saiu do manual de papel para o CD, gerou uma preguiça? Não tem como. O que aconteceu foi que sobrou mais tempo para você trabalhar na máquina, certo? Então é Certo? isso. O tempo que você perde, eu vou falando só dessa parte básica, assim, o tempo que você perde hoje, olhando nos CDs, que já é uma fração do que você perdia antes, olhando nos papel, no papel. Vai ficar ainda uma fração menor ainda agora com o apoio da IA. O que vai acontecer? Você vai ter mais tempo ainda para trabalhar na máquina, tá? No mercado, em que se isso não acontecer, o que vai acontecer é que você vai ter um chefe com chicote te chicoteando, querendo que você faça mais rápido coisas que não dá. Então, você está abrindo espaço para conseguir produzir mais, uma necessidade que o mercado já tem. Você já precisa ter que produzir mais, porque está faltando profissional, como eu disse. Então, não acho que vai virar preguiça. O que que pode acontecer? E aí tem que ver como cada um faz. Mas nota, é uma questão de mudança generacional, né? Geracional. O que funciona? O mecânico que vai entrar, quando você agora tiver. Agora você está caminhando, vamos dizer assim, para a sua aposentadoria. Esse Uhum. mecânico que está vindo para o teu lugar é um cara que ele usa esse tipo de A, essas LLM, como eu disse para você, desde a escola. Ele aprendeu a resolver problemas com apoio da IA. Não é uma questão de ser preguiçoso, é uma questão de otimizar o tempo dele. Então, nós ainda fomos faculdade, tínhamos internet. Então, a gente aprendeu a resolver problemas com o Google, certo? Ele aprendeu a resolver problemas desde lá da faculdade, desde lá da escolinha, com a LLM. Então, para ele vai ser natural continuar resolvendo problemas com a IA, entendeu? O que para a gente é um caramba, no meu tempo eu tinha. Mas para ele sempre foi assim. Igual é celular para essa geração logo atrás da gente. E pra gente, pô, eu me lembro de viajar pro exterior, cara. E se eu ficasse 15 dias fora, eu ia ficar 15 dias sem ligar para casa. Primeiro que ligação internacional era telefone fixo, era cara pra cacilda. Agora você vai pro exterior, tem home internacional ilimitado. Você fala no WhatsApp de graça. Então, sabe? Então, é isso que o pessoal tem que entender. Então, não é preguiça. O que é preguiça? Preguiça é perder 2 horas pesquisando na internet uma solução que uma IA vai me dar em 10 minutos? É. Entendeu? Preguiça é ficar 2 horas lendo um monte de coisa que não resolve o meu problema para encontrar os 10 minutos que resolvem, que uma IA acha para mim? Você entendeu? O que que Uhum. é? O que que é ser preguiçoso aí? Na verdade, eu vou ter muito mais tempo. O que que eu vou fazer com o meu tempo? Eu vou ficar sentado tomando cafezinho, olhando para o teto? Ou eu vou usar esse tempo para aprender mais e mais e mais e mais? É que vai definir o que eu sou preguiçoso. Ou não. Mas não é o fato em si de ter essa IA me ajudando, né? Assim, é isso que eu penso. É igual eu falei, rede social. Tem um monte de gente que reclama. Rede social, cara, rede social para mim é um tesão. Meu hobby é cozinhar, né? Sou chefe. Cara, minha rede social é comida. Eu aprendo a fazer pratos pra caramba lá. E agora é IA. Então só tem coisa de comida e de IA na minha rede social. Eu aprendo pra caramba, cara. Eu aprendo pra caramba. Entendeu? Não, mas tem gente que pega a rede social e fica só vendo videozinho de. Cara, cada um faz o que quer com o seu tempo. Exatamente. Cada um faz o que quer com o seu tempo extra, entendeu? Agora, antigamente eu ia ter que me virar nos 30 para aprender a fazer um prato XYZ. Hoje eu entro ali, eu tenho 15 vídeos diferentes em 20 segundos. Quer dizer, virei preguiçoso, porque eu não gastei 3 horas para achar o negócio. Bom, enfim, é isso. E acho que principalmente a parte de documentação, né? Porque hoje a gente gasta muito tempo em documentação. Lógico que tem muitas empresas que já estão anos-luz na frente,
Mas Mas mesmo existem muitas essas, ainda empresas. assim, isso. É, E assim, mesmo essas. imagina, cara, imagina assim, ó, você recebe a ordem de serviço no teu celular, ou hoje muita gente já recebe a ordem de serviço no iPad. Mas você que seja no celular, tá? Ou no iPad. Aí você chega lá e tá lá, inspecione visualmente a área tal, quanto a vazamentos, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, tá bom? Aí você chega, você aperta um botão e fala, inspecionado, a área tal, encontrado roçamento no cabo tal com cabo tal, feito separação assim, assim, assado, e liberado o roçamento, lubrificação com fluido tal, tal, tal. A lata tá na tua frente, assim, tá? Aí você tira uma foto da lata, tira uma foto do que você inspecionou e acabou, cara, a burocracia. Acabou a Uhum. burocracia. Você entende? Você, como mecânico, você não precisa de ter um óculos que te projeta em 5D, como é que é o negócio, não sei o quê, para você. Não, não, não. Isso aqui já ia poupar quanto do teu tempo? Concorda comigo? Concorda comigo? Sim. Verdade. Ou então você tá lá, ou então você tá com um gravador e o microfonezinho aqui, né? O gravador, o microfonezinho aqui no celular, né? Aí você vai assim, ó, iniciando inspeção de 600 horas, entendeu? Tarefa um. Aí você olha lá, tarefa um é o que eu disse, é inspecionar o gerador, conta, né? Você vai lá e você fala o que você fez. Você só fala aqui, ó, o microfonezinho tá aqui. Lá. Próximo, entendeu? Item 2, tal coisa. Item 3, tal coisa. E nisso atrás de você, lá no computador, lá na bancada, só tá preenchendo. Quando termina, entendeu? Você tem o vídeo, você falou o que você fez, você Uhum. vai lá, entendeu? Você imprime. Se tem alguma coisa, o computador já te dá o alerta para você olhar, ou já vibrou aqui a pulseirinha, tudo isso eu estou inventando. E aí, isso não é muito mais útil para você? Mas é muito mais útil. Vai Você vai otimizar muito. economizar. Mas quanto tempo você não vai economizar, cara? Entendeu? Agora você imagina isso numa empresa igual a CHC, que faz, pô, 2.600 horas quase, entendeu? Você entende o que eu tô te falando? Sim. Assim, é isso. Quer dizer, são essas coisas simples que já vão fazer um impacto danado. Impacto danado. Entendeu? Ou então você está fazendo lá, tá? A inspeção, e você achou uma coisa e você precisa do inspetor. Você falando aqui, você fala, Zé, aciona o João. Problema na área tal, tal, tal. Você continua fazendo o seu trabalho. O Zé aciona o João lá na sala de inspetores. O João já vem sabendo o que que é. Entendeu? Como é que você faz para acionar um inspetor hoje se você encontra um problema? Entendeu? Então, assim, mas você entende? Quer dizer assim, isso Sim. você tem que entender de manutenção para fazer isso, para desenvolver esses equipamentos. Você tem que entender de manutenção. Se a gente não se meter, a gente não vai ter isso. A gente vai ter um negócio que um cara que imaginou no ar-condicionado, porque ele estudou num livro na escola de engenharia, e não vai servir para nada para gente. Os caras estão fazendo esses troços mirabolantes. E a gente quer um negócio muito mais simples, que é IA. O Shailon, eu vou compartilhar duas experiências que eu tive com o chat GPT, coisa bem simples, tá? Fui fazer um Manda ver. reparo aqui. Fotografei uma lata de resina 9309. Cara, todo o procedimento de mistura da resina, o componente de cor rosa, componente de cor azul, e ainda me deu uma red flag que ele leu a etiqueta da lata falando, essa lata está expirando em 23 dias. Entendi. Isso aí. Isso aí. De Cara, peru, assim, né? exatamente. Você bate o datasheet com as informações que veio, cara, perfeito. Todo, ó, De tempo de peru, cura, cara. temperatura, cura ambiente, Tudo. cura quente. Cara, o cara falou tudo. E assim, pra mim, eu fiquei assim, de certa forma, assim, não assustado, mas surpreso. Eu falei, cara, não é possível. E uma outra experiência que nós fomos fazer uma manutenção grande aqui, foi uma troca de deck, e me pediram para fazer o planejamento com homem-hora, né? E você usa como base o boletim. Eu peguei o boletim, Sim. coloquei no chat, pedi para dividir para 4 homens, com as horas determinadas pelo. Que já vem, né, na SB, Uhum. e para dividir isso para mim em homem-hora, step by step. Cara, o troço veio detalhando tudo, o que que ia ser feito, aonde vai ser feito, aonde você aplica a mão de obra. Você só fez uma correção, eu só fiz uma correção fina Vou te falar. daquilo que seria Isso que eu ia te falar. aplicado com relação ao homem-hora, o entendimento de estrutura, né? Montagem e desmontagem. Isso.
Isso que eu te falo, no primeiro caso, a tua resposta deve ter vindo com uma precisão muito grande. Porque no primeiro caso, essa resina não é só para uso aeronáutico, e os dados dela são públicos da internet. Então, Isso. assim, são 7 bilhões de seres humanos. Desses 7 bilhões, tem uns 2 bilhões usando IA. Desses 2 bilhões, uns 100 milhões, uns 20 milhões já perguntaram sobre essa resina. Então, entendeu? O sistema está mais. Quando você colocou esse SB lá, provavelmente foi uma das primeiras vezes que ele viu a cara do SB, porque ele não é feito para aviação. Então, a chance dele alucinar ali no USB era maior do que na chance da resina. Então, é normal que no USB você tivesse que fazer ajustes finos. Mas o legal é que ele te deu já a formatação. Isso Ele aí. já te deu aquilo que você ia gastar 1 hora para fazer sem pensar, porque isso não exige pensamento, você só tem que formatar aquele troço e dividir aquilo lá. Então, Isso. esse pedaço ele fez para você. Deixou para você só a parte que precisa pensar. Entendeu? Que é isso que ele fez, faz sentido ou não faz sentido? Então, você entende que essa é a beleza da IA, entendeu? Exatamente. Te economizou, cara, Pelo cinco menos horas de 1h30, trabalho. 2 horas. Não, cinco Sentado na horas de frente. trabalho fácil, é cinco É, horas de trabalho fácil. Porque você ia ter que organizar isso tudo ele já fez pra você. Aí agora, deixa eu ver aqui o que ele fez, se o que ele fez faz sentido, com base na minha experiência, e já ajusto aqui o que precisa ajustar. exatamente. Entendeu? Beleza, então assim, isso é que é o lance, essa é que é a beleza. É, é, e aí, bom, de novo, é aí que eu quero entrar, entendeu? São nessas áreas, nesses nuances, que eu vejo a gente com a Ison entrando com o Zé para poder ser um apoio verdadeiro para quem está trabalhando lá no campo. Quer dizer assim, porque eu sei como é que é trabalhar debaixo do sol, 45 graus na pista, cara, com a pane, com 16 passageiros e 2 tripulantes putos da vida esperando para poder liberar a aeronave, entendeu? E um chefe ainda te ligando ainda quando às vezes acontece. E aí, tá pronto? Posso liberar? Como é que faz? Não sei o quê. Então, é aí que eu acho que a IA vai poder ajudar e vai ajudar pra caramba e tudo correr bem, vai ajudar bem rapidamente. São diferentes soluções sendo desenvolvidas, como a gente já viu, assim, se vocês forem, tem empresas grandes que estão desenvolvendo soluções também bem bacanas e vai pintar. E a ponta da linha lá na frente é exatamente isso que eu estou falando para vocês, mais específico para a execução da manutenção, guias e organização. Mas agora vai ter muita ferramenta que vai fazer você poupar muito tempo. Eu acho que o objetivo principal, né? Um dos objetivos principais da IA é isso. É minimizar o tempo ali, é fazer com que você consiga produzir mais em menos tempo, né? Gerando lucro, né? Também, principalmente para as empresas maiores, empresas Para pequenas, todo qualquer tipo de mundo. empresa, né? Para todo mundo, Para na você verdade, até para também, para gente. você também. Até para Você vai ter gente. mais tempo para ficar com a tua família, vai ter mais tempo, Sim, menos hora extra, quer dizer, tem tudo isso que vem no pacote. exatamente. E o ideal é a gente ter um conhecimento também, né? A gente ter o máximo de conhecimento possível, porque a gente consegue, né, lapidar exatamente as informações que você está vindo para justamente não confiar 100%, é claro, você fazer o ajuste fino, igual o Você Murilo tem que fazer o falou. cheque. A responsabilidade é sua. Exatamente. Exatamente. Mas assim, é um braço direito que a gente. Braço direito não é braço direito, braço esquerdo, perna direita, perna esquerda, né? Que a gente vai ter aí para frente. O que Sensacional. sim, se a gente está caminhando mais para o fim, né? Isso. E se eu posso deixar uma sugestão, um comentário, um conselho, estudem isso que eu falei, prompt engineering. Estudem como fazer um bom prompt de IA. Só isso já vai te ajudar demais, tá? Estejam preparados para isso, busquem esse tipo de informação. E a partir daí, tentem se envolver, né, quando tiverem a chance, porque isso vai passar pela tua empresa em algum momento. E aí, envolvam-se no treinamento das IAs na sua empresa, que é um jeito que você tem de deixar a tua marca na IA para utilização futura. E agora, na prática, é isso. Prompt Engineering. O que você fez, Murilo, no chat GPT? É Prompt Engineering. Entendeu? Então, busquem isso. E isso já vai fazer com que o resultado que a IA te entregue seja muito mais confiável. Segunda coisa, aquilo que eu disse. A IA, ela é babaca. Ela nunca diz que não sabe. Então, sempre, na dúvida, fique com o teu conhecimento técnico. Não assuma que a IA sabe mais que vocês. Ela não sabe. IA não pensa. IA é estatística.
Então, na dúvida, fica com o teu conhecimento técnico, tá? Mas tem como você refinar. Beleza? Muito bom, Shailon. Muito obrigado pela sua participação, tá? Esclareceu bastante dúvida. Sempre um bate-papo bem agradável. Boa sorte com seu projeto novo. De novo, você explorando as novidades aí do mercado, do que aparece na tecnologia. Desejo toda a sorte do mundo com seu novo projeto e já está convidado para trazer mais novos temas, atualizações e tudo aquilo que você puder trazer de informação para mim vai ser, para a Cara, gente aqui do Chão de H vai ser bem gratificante. cara, vamos marcar um dia que eu for para aí. Aí a gente usa a ferramenta aí para você ver usando e a gente coloca depois um recorte para o pessoal Vamos ver. sim, cara, Vou vamos marcar a sim. próxima vez que eu for aí visitar vocês. Aí você vai ver o negócio funcionando, você vai curtir demais. De bola. Charles, obrigadão, cara. Obrigado mesmo aí por Que tirar um isso? pouco das nossas dúvidas aí. Valeu. Galera, fica com Deus aí. Abraço. Valeu. Um abraço. Tchau, tchau.